Olá, bom dia. Espero que vocês estejam bem, que tenham gostado, né, desse primeiro vídeo que eu postei. Tenho uma autocrítica de que tem que melhorar. Vou me esforçar, tá? Bom, hoje, na aula de hoje, vamos ter dois momentos. Nesse primeiro momento, eu vou comentar aquelas notícias, né, aqueles artigos que eu tinha colocado, que eu coloquei lá no cronograma da aula passada, que são notícias que têm relação com os princípios que nós estudamos. Em seguida, nós vamos resolver a lista de exercícios, e aí, se ficar alguma dúvida da explicação de quais são os princípios cabíveis, vocês postam para mim, façam as perguntas, tá? Quem achar algum princípio diferente, coloca lá a explicação para a gente comentar. E num segundo momento, vamos ter uma aula sobre a aplicação da lei processual penal, tá? Então, hoje temos dois momentos. Para começar, em relação àquelas notícias, eu coloquei um artigo que eu escrevi sobre o exercício da autodefesa do acusado através da prática de crimes, né? Então, eu compilei uma série de discussões jurídicas que envolvem o exercício da autodefesa por parte do acusado e crimes que ele poderia ser acusado ou não. Então, lá vai falar, a gente até já tinha comentado na primeira aula, né, que eu dei para vocês sobre princípios, a respeito de situações como a pessoa que usa o documento falso, ou diz que tem, fala, né, uma identidade falsa para evitar ser preso. O artigo também vai falar de situações do crime de fraude processual, que é quando, por exemplo, a pessoa mata a outra e aí camufla a cena do crime para que seja, para que se ache que foi um suicídio. Também o caso da pessoa que não quer fazer o exame grafotécnico, se isso caracteriza ou não o crime de desobediência. E também a questão de mentir em juízo, né? O réu pode mentir em juízo, isso é ou não crime? A testemunha, ela pode mentir? Todos os casos a testemunha vai incidir no crime de falso testemunho? Então, são esses os assuntos que estão sendo tratados nesse primeiro artigo. Alguns desses casos eu dei a resposta para vocês já na primeira aula, e outros, de propósito, eu não vou dar a resposta para que vocês se sintam motivados a ler o artigo. Tá? Tá lá dividido por crime, então se você quiser saber a resposta de um crime específico, se é ou não crime, qual é o entendimento da jurisprudência, você vai lá e pesquisa, tá bom? Uma outra notícia que eu coloquei, e que eu gosto de colocar essa notícia, porque os alunos sempre me perguntam: ah, professora, a pessoa foi presa injustamente, tem direito à indenização, como é que funciona e tal. Então, tem uma notícia lá de uma situação de uma pessoa que ficou presa por 2 anos e 4 meses, e no final do processo penal ela foi absolvida. E aí, essa decisão que eu coloquei lá, essa pessoa teve direito, né, a uma indenização de 50 mil reais. Então, e aí? O que você acha? 2 anos e 4 meses, 50 mil reais. Eu não queria, não. Mas, enfim, tem lá os detalhes nessa notícia para vocês analisarem. E eu coloquei também duas notícias a respeito do que eu coloquei o nome de processo penal VaptVupt. São dois casos, e já tivemos outros casos, né? Mas eu coloquei especificamente esses dois que foram identificados como os primeiros, em que os juízes aproveitaram a audiência de custódia para já fazer o processo todo e a pessoa já saiu de lá condenada. Isso mesmo. Então vamos lá. A audiência de custódia, ela foi criada para que seja o juiz verifique se a pessoa está presa legalmente. Então, o objetivo da audiência de custódia é verificar a legalidade da prisão. Não é para verificar se a pessoa praticou ou não praticou o crime, se ele é ou não é responsável e tal. Então, é só para ver a legalidade da prisão e se tem motivo para manter aquela pessoa presa. E aí, nessas duas notícias que eu coloquei, essas pessoas foram presas, foram apresentadas na audiência de custódia, e os juízes aproveitaram a audiência de custódia para, né, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o defensor lá presente apresentou a defesa, tem situações que
não foram produzidas provas, né? Aproveitou-se o que tinha sido feito no auto de prisão em flagrante, e aí já saíram de lá condenados, né? Em um dos casos, a pessoa estava respondendo, foi condenada por contrabando de cigarros a uma pena de 2 anos e 11 meses, sendo que nesse caso específico, então a pessoa foi apresentada para audiência de custódia, teve todo o processo ali na audiência, as partes, o juiz sentenciou nessa pena de 2 anos e 11 meses, o Ministério Público e a defesa disseram que não queriam recorrer, então já saiu com o trânsito em julgado. Você acredita? No mesmo dia, na mesma hora, na mesma audiência, aconteceu tudo isso. E o outro caso, a pessoa saiu condenada por tráfico de drogas a uma pena de 1 ano e 8 meses. E é interessante o viés dos artigos, porque eles falam assim que esse processo VaptVupt é uma coisa boa, porque traz celeridade processual, diminui os custos e etc. E que todos os atos foram, né, devidamente praticados. O que vocês acham? Qual princípio que a gente poderia identificar que foi violado nesse caso? Pensa aí. Devido processo legal, tá? Os procedimentos, a sequência, o rito dos atos processuais, o espaçamento entre esses atos processuais não foi observado. Então, eu particularmente entendo que, por mais que seja bom, porque diminui os custos e a questão da celeridade processual e a razoável duração do processo, pois é, o processo não teve uma duração razoável, porque esse troço assim não é, né, um processo justo. Nem deu para a pessoa pensar, ela já saiu condenada com condenação transitada em julgado. Entrou inocente e saiu culpado da mesma audiência. É algo a se pensar. Mas, enfim, tem gente gostando e aplicando. Uma outra decisão que eu coloquei para vocês é a questão no STF em relação ao réu delatado. Então, tem o delator e o delatado, né? O STF entendendo que o réu que foi delatado, ele tem que apresentar alegações finais por último. Né? Então, essa foi uma discussão forte ano passado e a tendência é essa mesma. Então, quem delata, na verdade, está acusando o outro. E quem foi delatado, então, tem que esperar o delator falar, se manifestar no processo, para ele poder se defender de uma forma mais ampla possível. Então, esse entendimento eu concordo. Acredito que, do ponto de vista assim, do princípio da ampla defesa, é o mais coerente e é o que vai prevalecer, inclusive, com alteração legislativa, tá? Mas então tem essa discussão aí, com a posição do STF a esse respeito. E teve uma outra também notícia do Migalhas, que traz uma situação específica em relação a um processo que o Ministério Público não pediu, né, o aumento de pena para o réu, até porque ele não tinha motivo para aumentar a pena dele, e o TRF de ofício reconheceu causa de aumento de pena e aumentou a dosimetria da pena desse réu. É óbvio que isso viola qual princípio? O que você acha? Daqueles que a gente falou na aula de vídeo. Lembra? Iniciativa das partes. O juiz só pode agir se for provocado. Houve provocação aqui? A acusação, que é quem tem interesse em prejudicar, né, a situação do réu, em aumentar a dosimetria da pena, pediu? Não pediu. Se não pediu, o tribunal não poderia ter feito isso de ofício. Então, viola a iniciativa das partes e, em especial, o no reformatio impeius, né? Não pode reformar para prejudicar em recurso exclusivo da defesa. Não pode reformar para prejudicar se a acusação não pediu para piorar a situação do réu, tá? Então, eu gosto de trazer essas notícias para vocês verem na prática a aplicação dos princípios. Agora, vamos resolver a lista de exercícios que eu postei para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou ler e aí vou dizer qual seria o princípio adequado. Primeiro aí, ao fundamentar importante acórdão, o ministro Celso de Mello salienta que determinado princípio
ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que impõe ao acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado o direito de silenciar ou de questionar todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. Identifique e comente o princípio do processo penal que justifica a conclusão acima. Então, olha só, é um princípio, obviamente, que tem relação com o réu, porque ele protege o réu. Só dessa primeira parte, eu já ia pensar em princípios que protegem o réu e ia pensar em inocência, favor rei e ampla defesa. Aí, ó, inibe a opressão judicial, impõe ao acusador o ônus integral da prova. Por que o acusador que tem que provar? Porque a Constituição assegura a inocência do réu. Então, é princípio da inocência, tá? E, ó, faculta ao acusado o direito de silenciar ou de questionar todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. Então, a inércia, muitas vezes, é uma estratégia da defesa, né? E ela fica inerte exatamente porque ela não tem que provar a inocência do réu. Então, esse primeiro aí, princípio da inocência. Eu sei que algumas pessoas vão pegar algumas partes, né, do texto e vão falar, mas não seria, né, princípio da ampla defesa, o privilégio contra a autoincriminação. Olha, os princípios eles estão interligados, concordo com vocês, mas o texto como um todo, ele está falando da inocência, tá bem? Dúvidas vocês postem aí para eu responder. Segundo exercício. Ao analisar os princípios do processo penal, Paulo Rangel salienta que determinado princípio é o que autoriza o juiz ou tribunal a absolver o réu quando, verificando ter ocorrido a prescrição, o feito já estiver suficientemente maduro para proferir uma decisão de mérito absolvendo, ou ainda, havendo a ocorrência de vício processual que autorize a declaração de invalidade do processo, ao mesmo tempo que há provas que autorize a absolvição, esta deve ser declarada. Então, olha só, esse princípio aqui, ele está comparando sempre duas situações e está dizendo que uma delas deve prevalecer. Qual é a situação que deve prevalecer? A que é melhor para o réu. Como que é? Qual é o princípio que diz que tem que beneficiar o réu? O favor rei, tá? Então, olha só, na dúvida entre reconhecer prescrição e absolver o réu, deve absolver. Por quê? Porque absolver é melhor do que extinguir a punibilidade pela prescrição. Havendo nulidade ou sendo possível absolvição, o que tem que fazer? Absolver, porque é melhor absolver do que declarar uma nulidade e ter que refazer o processo. Ok? Ao analisar um dos princípios do processo penal, Ada Pellegrini Grinover afirma que constitui uma preciosa garantia do indivíduo no tocante ao exercício da jurisdição, a possibilidade do exame dos autos por qualquer pessoa, representa o mais seguro instrumento de fiscalização popular sobre a obra dos magistrados e defensores. Em última análise, o povo é o juiz dos juízes. Situa-se entre as maiores garantias de independência, imparcialidade, autoridade e responsabilidade do juiz. Qual é o princípio? Publicidade, né? Tá bem tranquilo esse. Ao analisar os princípios do processo penal, Fernando da Costa Tourinho Filho afirma que, assim, por exemplo, condenado réu, seja ele primário, seja ele reincidente, tem ou não bons antecedentes, se estivesse desfazendo de seus bens numa evidente demonstração de que pretende fugir a eventual sanção, justifica-se sua prisão provisória. Do contrário, não. Ah, então pode prender? Pode. Mas sempre que for excepcional, uma situação excepcional, como o caso aqui está falando de fuga. Se não tiver uma situação excepcional, se não for caso de fuga, ele tem que ficar solto. E por que ele tem que ficar solto? Porque ele é inocente. Então, o princípio da inocência. E o último, ao analisar os princípios do processo penal, Fernando da Costa Tourinho Filho afirma que tal princípio é próprio do processo do tipo acusatório. Explica Eberhard Schmidt que a significação da justiça penal é tão grande, o interesse da comunidade no seu manejo, em seu espírito, é tão importante, a situação da justiça na totalidade da vida pública é tão problemática que seria simplesmente impossível eliminar tal coisa dos debates judiciais. E arremata. Se isso ocorresse, só poderia significar o temor da justiça à crítica do povo, e a chamada crise de confiança na justiça seria algo permanente. Então, esse aí também é qual princípio? Publicidade. Né? Então, o processo penal, em regra, vai ser público, porque a sociedade tem interesse em acompanhar a prestação jurisdicional penal. Ok? Terminamos essa primeira parte e agora vamos passar para a aplicação da lei processual penal.
Bom, agora vamos passar para a nossa segunda parte da aula, que é falar sobre a aplicação da lei processual penal, tá? Primeiro ponto é você entender que lei penal é diferente de lei processual penal. Então, qual é o conteúdo da lei penal, né? O que vocês estudaram lá no direito penal? Estudaram conteúdo punitivo. Então, estudaram as condutas criminosas, os tipos penais, as penas, dosimetria da pena. Então, tudo que leva a punir o indivíduo. Então, a lei penal ela tem um conteúdo punitivo. A lei processual penal, ela vai tratar do quê? Lembra? Da prestação jurisdicional penal, ou seja, dos procedimentos, a forma como vai ser feita a investigação, o processo, a sequência de atos, os requisitos dos atos, os prazos, colheita da prova, o que precisa para condenar, né? Então, quem vai discriminar se uma lei ela tem um conteúdo material, né, o conteúdo penal ou processual, é o operador do direito, tá? Não vem escrito na lei, essa lei é penal, essa lei é processual penal. E por que é importante eu saber distinguir? Porque a aplicação da lei, ela é diferente. A aplicação da lei penal tem regras diferentes da aplicação da lei processual penal, tá? Então, vamos começar pelo roteiro aí, que vocês têm acesso. Aplicação da lei processual penal no tempo, tá? No tempo. Isso está previsto no artigo 2º do CPP. Vou ler para vocês o artigo 2º, ó. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, o que é esse artigo 2º ele está falando? Que vigora o princípio da aplicação imediata ou tempus regi acto. Isso significa que o ato processual, ele será praticado de acordo com a lei que estiver em vigor naquele momento. Então, muito bem, o ato processual tem que ser praticado hoje, o juiz vai interrogar o réu hoje. Como é que o juiz vai interrogar esse réu? Da forma que a lei processual penal estabelece atualmente. Se amanhã entrar em vigor uma lei processual penal nova, dizendo que o interrogatório tem que ser feito de outra maneira, amanhã o juiz vai aplicar a lei nova no interrogatório, tá? E aí você poderia perguntar: ah, mas ontem o juiz interrogou o réu de uma forma diferente, vai ter que refazer? Não, porque o próprio artigo, a gente acabou de falar, né, de ler, ele diz: sem prejuízo da validade dos atos praticados na vigência da lei anterior. Então, se aquele interrogatório feito ontem, ele estava de acordo com a lei que estava em vigor ontem, ele é válido. Você imagina o seguinte, imagina que você trabalha numa vara criminal, vamos supor que lá tem 1000 processos. Teria lógica, toda vez que mudar a lei processual, ter que refazer os atos de todos esses processos? Tem jeito? Tem como? Não. Então, é por isso que lei processual, ela tem aplicação imediata, é dali para frente, tá? Diferente da lei penal, né? O artigo 5º, inciso 40 da Constituição, ele fala da retroatividade benéfica, né? Diz que a lei penal, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, olha só, lei penal tem retroatividade benéfica. A lei processual penal não tem previsão de retroatividade benéfica. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Lei penal, conteúdo punitivo. Se vier uma lei penal nova mais benéfica, ela retroage. Lei processual penal, ela não tem conteúdo punitivo. Ela tem conteúdo de regulamentar prestação jurisdicional penal, né? A forma como o processo será conduzido, será feito. Ela tem aplicação imediata, dali para frente. Se for uma lei processual penal nova, retroage? Não. Ok? Todo mundo entendeu? Então, agora vamos verificar algumas observações, tá? Primeira observação em relação à aplicação da lei no tempo. Primeira observação, a lei processual penal nova retroage? Retroage se estiver expresso nela mesma, tá? Então, se o legislador fizer uma lei nova e escrever nessa lei nova que ela retroage, aí ela vai retroagir, porque foi uma opção do legislador, é uma exceção e essa exceção tem que estar expressa. Professor, isso já aconteceu? Já.
quando entrou em vigor o atual CPP, o legislador estabeleceu que o capítulo que tratava do Instituto da Liberdade Provisória e da Fiança retroagiria. Por que o legislador fez isso? Porque o legislador queria que todas as pessoas que estavam presas, né, os juízes revisassem todas as pessoas, o processo das pessoas que estavam presas, para ver se cabia ou não a fiança da forma como ela estava regulamentada, tá? Então, é uma opção do legislador, aí é uma exceção. A outra exceção e observação que eu quero que vocês anotem é no caso da lei mista. Que é lei mista? O nome já diz. Mistura conteúdo penal com conteúdo processual penal. Então, veja bem, é comum ter lei mista? É. Tá? O legislador geralmente faz uma lei, ele bota um monte de coisa misturada lá, penal e processual penal. Tudo bem. Agora, se vier uma lei mista que tem conteúdo penal e processual penal e não der para separar a aplicação do conteúdo penal e do conteúdo processual penal, professora, quando é que não dá para separar? Quando está no mesmo artigo de lei, no mesmo dispositivo. Porque se tiver a matéria penal num capítulo e a processual no outro capítulo, dá para separar. Agora, se tiver no mesmo dispositivo de lei, não tem como eu partir o artigo, falar, vou aplicar só metade do artigo e o outro não. Que tem um conteúdo processual e penal. E o conteúdo penal for mais benéfico, retroage, por força da Constituição. Ok? Nas duas opções, deu para entender? Tranquilo. Agora, vamos falar da aplicação da lei processual penal no espaço, tá? E aí eu botei para vocês o artigo 1º do CPP, que vai trazer o princípio da absoluta territorialidade ou locus regi actum. Tá tudo escrito no roteiro. Então, o artigo 1º, ele vai dizer assim, ó: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código ressalvados. Então, ó, processo penal vai reger-se-á em todo o território brasileiro. Bom, a lei processual penal brasileira só aplica no território brasileiro, tá? Não há extraterritorialidade da lei processual penal brasileira. Então, é outra diferença. A lei penal tem extraterritorialidade? Tem. Artigo 7º do Código Penal, vocês já estudaram. A lei processual penal não tem extraterritorialidade. Então, ela só se aplica nos limites do território brasileiro. O que é território brasileiro? Tem o conceito de território brasileiro também lá na lei penal, no artigo 5º, parágrafo 1º do CP. Mas então, olha só, por que a lei processual penal não se aplica fora do território brasileiro? Porque o que é o processo? Lembra? O que é a prestação jurisdicional? É uma função soberana do Estado. O Estado não pode exercer a soberania dele fora do território. Então, a lei processual penal brasileira, ela só se aplica dentro do território brasileiro. Tanto isso é verdade, que quando o Brasil tem que cumprir cartas rogatórias, essas cartas rogatórias que vêm, né, de outros países, vão ser cumpridas dentro do Brasil, são cumpridas de acordo com a lei brasileira. E a carta rogatória do Brasil a ser cumprida em outro país vai ser cumprida de acordo com a lei daquele país. Professora, mas esse artigo 1º que você leu aí, ele está escrito ressalvados, tá mesmo? E o artigo 1º do CPP fala ressalvados, a ressalva aí é a aplicação do CPP, tá? E não exceção ao princípio da absoluta territorialidade. Então, ele diz que são ressalvados, né? Vai ser regido por esse código ressalvado. Tratados, convenções e regras de direito internacional, até porque nós temos as chamadas, por exemplo, imunidades diplomáticas, prerrogativas constitucionais do presidente da República, ministros e etc. Sim, porque se for crime de responsabilidade desses agentes públicos, a gente não aplica o CPP, vai aplicar o impeachment que está previsto na Constituição, em legislação especial. Processo de competência da Justiça Militar, por quê? Porque tem legislação específica, o CPM e o CPPM, né, Código de Processo Penal Militar. Processo de competência do Tribunal Especial e processos por crime de imprensa também não vai aplicar o CPP, mas pelo quê? Primeiro, não tem mais Tribunal Especial, então não se aplica mais esse dispositivo. E em relação aos crimes de imprensa, havia a lei de imprensa, mas ela foi declarada inconstitucional pelo STF, então atualmente processo por crime de imprensa aplica o CPP.
e aí o parágrafo único ficou prejudicado. Tudo bem? Tá. Agora, vamos falar da aplicação da lei processual penal em relação às pessoas, tá? Especificamente em relação a pessoas, que pessoas, né? São pessoas que detêm imunidades. Vamos fazer um breve comentário a respeito das imunidades diplomáticas e parlamentares. Bom, a imunidade diplomática, ela está prevista na Convenção de Viena e, basicamente, os signatários da Convenção de Viena estabeleceram que, por uma questão de reciprocidade, os seus representantes não serão responsabilizados criminalmente no país que eles estiverem exercendo a representação. Eles serão representados, eles serão processados, se for o caso, no país de origem. Então, é por isso que um embaixador, um diplomata que esteja no Brasil e cometa um crime, ele não vai ser responsabilizado no Brasil, ele vai ser responsabilizado no país dele de origem. E da mesma forma, o nosso representante que estiver em outro país e cometer um crime lá, ele vai voltar para o Brasil e vai ser responsabilizado aqui. Então, essa que é a regra da chamada imunidade diplomática. Professora, mas e se o país lá de origem não responsabilizar o diplomata dele? Bom, isso vai gerar um incidente diplomático cujas consequências a gente não tem como avaliar, tá? Isso acontece muito. Às vezes temos aí algumas notícias de embaixadores que acabam cometendo crimes e voltam para os países de origem. E aí, de novo, se eles são responsabilizados lá ou não, é uma questão que cabe, é uma questão diplomática que cabe aos países entrarem num acordo e, eventualmente, se não ocorrer a responsabilização, pode haver um incidente e quebra das relações diplomáticas. Daqui a pouco vamos comentar um caso interessante sobre isso. Em relação às imunidades parlamentares, que é a outra observação que a gente tem que fazer quanto às pessoas, eu botei aí para vocês, ó, ela está prevista no artigo 53 da Constituição. A imunidade material, propriamente dita, está prevista no caput e diz que os parlamentares eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos manifestados no exercício da função deles de parlamentar. Olha só, essa imunidade material, ela pode ser invocada fora do parlamento, né, da casa respectiva do parlamentar, do deputado ou senador, mas tem que estar vinculada ao exercício da função dele. Então, dentro ou fora do Congresso Nacional. Se o parlamentar, por exemplo, começar a falar mal da sogra dele, da vizinha dele, ou situações que não tem nada a ver com o exercício da função parlamentar, ele vai sim ser responsabilizado. Por outro lado, em qualquer outra manifestação em que o parlamentar extrapole, né, no seu discurso, se tiver vinculado ao exercício da função de parlamentar, aí ele não vai ser responsabilizado. Temos aí, em relação a esse assunto, né, vários exemplos. O atual presidente da República responde no Supremo Tribunal Federal em relação a algumas manifestações que ele fez, em que há o entendimento que houve aí, que ele extrapolou, né? E a defesa dele no STF é exatamente essa, que as manifestações dele estariam acobertadas pela imunidade parlamentar. Se isso vai ser acolhido ou não pelo STF é algo que a gente tem que acompanhar, tá? Agora, os parlamentares, além da imunidade material, eles também têm outras imunidades que são chamadas processuais ou formais, tá? Que estão nos parágrafos do artigo 53 da Constituição. Então, eu coloquei para vocês. Eles têm o direito à sustação do processo, e aí veja bem, nossa, mas eles cometem crime, o processo ainda pode ser sustado? Pode. Mas fica tranquilo que já foi bem pior, tá? Antigamente, para ser processado, o parlamentar tinha que haver autorização da casa respectiva. Agora mudou. Agora a regra é ele ser processado, havendo a possibilidade de sustação do processo. Na prática, isso ainda não aconteceu. Então, não tenho nenhum exemplo para falar da aplicação da sustação que está nos parágrafos 3º a 5º do artigo 53. Também tem outra imunidade processual, que é o direito de não ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, nós,
podemos ser presos, né? Nós, cidadãos comuns, podemos ser presos em inúmeras situações, em flagrante, por ordem de prisão preventiva, temporária, etc. Os parlamentares só se for preso em flagrante e de crime inafiançável, tá? E aí, de vez em quando, a gente ouve umas notícias assim, corrupção, né? Vai virar crime inafiançável. Você acha? Duvido, né? Se virar inafiançável, os parlamentares podem ser presos. Além disso, tem a previsão do foro especial deles, que é o STF. Deles quem? Deputado federal e senador, tá bem? Que a gente está falando aqui. Artigo 53. E a última chamada imunidade processual é de servir como testemunha, que é a prerrogativa que o parlamentar tem de resguardar o sigilo da fonte. Então, essas imunidades do parlamentar é para garantir que ele vai ter uma atuação independente, tá? Na função de parlamentar. Então, as pessoas vão contar coisas para eles e ele deve ir a público noticiar essas informações que ele teve. E aí, para que ele possa ter uma atuação isenta, né, independente, ele teria direito a essas imunidades. A justificativa é essa, tá bom? E para finalizar esse assunto, esse tópico, como eu falei, é um assunto mais simples, vamos ler o artigo 3º do CPP, que vai falar de integração e interpretação. Artigo 3º do CPP. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, olha só. Lei processual penal admite interpretação extensiva. Lei penal não admite interpretação extensiva. A lei penal, a interpretação é restritiva. Outra diferença, então. A lei processual penal admite interpretação extensiva, isso significa ampliar o conteúdo da norma, tá? Então, por exemplo, tem um dispositivo do CPP que fala que não poderá ser exibido no plenário do júri prova que não tenha sido juntada com até 3 dias de antecedência, tá? Então, eu vou dar uma interpretação extensiva para esse dispositivo. Então, pode apresentar, não pode, né, exibir no júri prova, notícias, jornais, informações, testemunhas surpresas que não tenham sido comunicadas à outra parte até 3 dias antes do julgamento. Isso é para evitar, né, o princípio da não surpresa. Não posso surpreender a parte. Aí aqui eu sempre lembro daqueles filmes americanos, não é isso? Que na hora H lá, que o fulano tá para ser condenado injustamente, entra o advogado, né, balançando o papel para dizer que é a prova da inocência. Então, isso no Brasil, se acontecer, esse julgamento vai ser nulo, porque não pode, tá, exibir prova que não tenha sido juntado com até 3 dias de antecedência. Até porque o advogado está balançando o papel, mas o papel pode ser falso, né? Você já pensou nisso? Pois é. E, além da interpretação extensiva, a aplicação analógica. Então pode analogia no processo penal? Pode, tá? Sanar lacunas, porque o processo penal admite a aplicação da analogia? Exatamente porque não tem conteúdo punitivo, e aí se tiver alguma regulamentação ali que tem uma lacuna, algum procedimento que tem uma lacuna, eu vou poder sanar essa lacuna, por exemplo, utilizando dispositivos do processo civil. Então, admite. Lei penal admite analogia? Você lembra? Analogia em bonum partem, a lei penal admite. Em malum partem, não. Então, eu não posso utilizar a analogia para poder prejudicar, né, o agente na ação penal. Agora, se for para beneficiar, eu posso. Ok? Bom, e para finalizar essa aula, eu coloquei 2 notícias no cronograma, 2 links, né, de 2 casos que eu acho interessantes e que tem relação com esse assunto. Então, tá aí. O primeiro caso foi o caso de uma brasileira que foi extraditada para os Estados Unidos. Vocês devem ter ouvido falar, teve muita repercussão, daqui a pouco vai virar novela da Globo, né? Ou filme. Então, foi o seguinte, essa moça, Cláudia, foi trabalhar nos Estados Unidos, igual vários outros brasileiros,
Chegando lá, acho que ela casou com um americano, separou e depois casou com outro americano. Esse segundo marido dela era, porque morreu, né? Herói de guerra. Então, assim, e aí ele foi encontrado morto. E o que que acontece? Ela, no dia, ele tinha comprado uma arma poucos dias antes dele morrer, e no dia que ele morreu, ela pegou um avião e veio embora para o Brasil, tá? E aí os Estados Unidos, herói de guerra morto, querendo que ela fosse responsabilizada, pediu a extradição dela, e aí ficou aquela confusão a respeito dela, se ela podia ou não ser extraditada. Bom, lei brasileira diz que não pode extraditar brasileiro. Aí os Estados Unidos apresentaram que ela não era mais brasileira, porque ela tinha pedido a cidadania americana, e quando obtém a cidadania americana, o americano, né, faz um juramento dizendo que abre mão de qualquer outra nacionalidade. E aí, quando os Estados Unidos apresentaram, né, o vídeo dela lá, as informações de que ela tinha feito esse juramento, acabou que o STF entendeu que ela não era mais brasileira e extraditou. Esse link aí está contando que ela foi julgada e foi reconhecido que ela praticou homicídio qualificado, né, contra o marido, e aí a pena vai ser pena prisão perpétua, porque não pode aplicar a pena de morte nela, porque não tem essa pena no Brasil. Então é um caso interessante aí para quem quiser ver a notícia. E o outro link que eu coloquei foi o caso da embaixatriz grega. Esse crime é de 2017, e aí essa brasileira casou com um embaixador grego, e eles vinham muito ao Brasil, porque a família dela é brasileira, a família é brasileira, né? E aí acabou que num Natal de 2017, no final do ano de 2017, ele foi encontrado morto dentro do carro carbonizado. E aí a polícia começou a investigar e rapidamente elucidou o crime, descobriu que a embaixatriz e o amante, junto com o sobrinho do amante, teriam matado o embaixador. E os motivos, assim, a princípio seria por questões patrimoniais, mas isso ainda não ficou comprovado, acho que não conseguiram nem comprovar se o embaixador tinha realmente patrimônio ou não. Mas, assim, o caso é interessante, primeiro, porque envolve aí essa questão da imunidade, né? A imunidade do diplomata se estende para a família e para o cônjuge, então a imunidade dele se estende para ela, mas nesse caso não se estendeu. Por quê? O que é que você acha? Porque a Convenção de Viena, né, estabelece que a imunidade não vai prevalecer se o crime for praticado no país de origem do embaixador ou familiar, porque ele, né, em tese, sabe as regras daquele país. Então, se ela cometeu o crime no Brasil, ela não tem direito à imunidade diplomática. E aí, a última notícia que eu tive é que ela está presa em Bangu e ela é chamada de a embaixatriz de Bangu. Esse é um caso bem interessante para vocês verem, porque foi assim, uma atrapalhada atrás da outra. A Polícia do Rio não teve nenhum trabalho em desvendar o crime. Pra vocês terem ideia, ela pegou a filha e, para ter um álibi, ela foi para o shopping, né? Enquanto o amante e o sobrinho estavam lá matando o embaixador. Que horas ela voltou do shopping? 1h30 da manhã. E o amante foi visto, né, com o corpo do embaixador, isso não é engraçado, mas assim, com o corpo do embaixador atrás do carro, foi filmado por inúmeros pardais e pedágios do Rio de Janeiro. Então, assim, realmente eram para ser pegos mesmo e ser responsabilizados. Ok? Então vamos parar por aqui hoje e até a próxima aula. Um abraço.